Bom, continuando aqui com nossos vídeos, tá? Sobre a XP3, nós vamos falar agora sobre a ligação entre o CLP, tá? E o motor de passo. Essa aqui é a ligação do motor de passo, uma ligação tradicional, tá? A gente tem aqui o motor de passo. As saídas aqui, ó, elas são NPN, tá? Tá aqui relacionado. Então, para a gente configurar o motor de passo, o que a gente faz? A gente pega a alimentação, liga 24 volts com um resistor aqui para dar uma queda de tensão para 5 volts, o resistor 2K2, e faz o gerenciamento pelo sinal negativo, pelo 0 volts, entendeu? A gente já fez isso em outras aplicações e não muda praticamente nada. Eu fiz aqui, a gente fez um programinha, tá? Aquele que a gente já estava usando, aqui é a tela 1 onde a gente estava controlando o inversor de frequência. Na tela 2 aqui a gente está fazendo o que? A gente fez dois movimentos. Um movimento contínuo e um movimento com passo predeterminado. Aqui eu tenho a frequência de saída e aqui eu tenho a quantidade de pulso para o movimento predeterminado. Tá? A resolução do nosso motor de passo configurado aqui, ó, tá? no drive são 2000 passos por volta, dá 2000 pulsos por volta. Então, se eu colocar 4000 aqui, ele vai dar duas voltas. Aqui eu tenho para mim saber se ele está executando a função, tipo ligado, desligado. E aqui eu tenho a direção, porque nesse tipo de instrução que a gente vai ver agora, a direção ela é independente. Eu só controlo o pulso de saída e a direção eu controlo direto aqui no pulso. Eu tenho aqui, ó, a gente tem aquele problema da câmera ainda. Vamos colocar a câmera aqui. Eu não consigo visualizar os dois. Aqui eu tenho o motorzinho de passo. Aqui eu tenho a IHM. Aqui eu faço movimento contínuo. Aqui eu faço movimento da quantidade de pulso que eu determino. Quando eu estou movimentando, ele fica com 81 ou 70 ligado. Aqui eu determino a quantidade de pulsos e aqui o movimento contínuo, mas comparada, entendeu? Aqui ele fica ligando direto, aqui ele vai mover 4000 pulsos. Vou mostrar aqui primeiro e depois eu mostro na IHM. Vou aqui ligar ele para fazer um movimento de 4000 pulsos, que é o M12 aqui, ó. Depois a gente vai ver tudo isso aqui direitinho, tá? Só porque depois eu vou apagar a IHM e a gente não vai conseguir ver mais. O 8170 fica ligado enquanto o curso está sendo executado. E aqui no pino 1, na função, no número 1, ele fica fazendo um movimento contínuo, que ele só para quando eu desligo o sinal de entrada. Vou inverter aqui, eu tenho a direção que eu posso mudar, mas eu vou inverter a câmera aqui para a gente ver. Aqui eu vou fazer primeiro um movimento, tá, de duas voltas. Vou inverter a direção. E agora eu vou fazer um movimento contínuo. O movimento contínuo, se quiser inverter a direção, posso inverter quando eu quiser. Ele para em qualquer lugar nesse caso, tá? Certo? Eu não tenho controle, ele para onde eu coloquei. Tá, então isso é o que a gente consegue ver. Vou mudar aqui para EHM. Eu tenho um programinha que a gente montou aqui no CLP. Ele não está online, eu vou colocar online. A EHM vai apagar aqui.
entrou em modo download, eu não consigo mais ver nada. Então eu vou ter que mudar aqui para câmera 2. Vamos só mudar uma coisa aqui, já que a gente vai mudar. Vamos usar esse daqui. Colocar aqui. Esse não cai. Beleza. Então, assim, primeiro, quais são as funções que a gente tem para movimento, para controle da saída, tá? No caso, para o motor de passo. A gente vai olhar aqui, ó. Vamos nos manuais. No manual do XP XPM, aquele que está lá na pasta, a gente vai ter isso aqui, ó, no capítulo 6.2. E a gente tem um resumo que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é do XD. A gente tem uma diferença, tá, entre o XD e o XP e o XC, que é no caso o XPM, sobre algumas funções. Aqui, o XD ele tem aqui a função de home, né, e eu posso determinar o home do jeito que eu quiser lá, depois a gente vai ver. E tem esse outro aqui que a gente não está usando, então a gente não vai ter essa função e nem essa. A gente vai ter a PLSF, que é o movimento contínuo, se a gente já determina a variação da saída, o PSLR e o PSLY, aqui ó, depois eu vou mostrar lá, e tem stop. Vamos ver quais são as funções que a gente está usando, que elas estão aqui, que a gente vai, coloquei para a gente ver a diferença, mas está aqui no capítulo 6.2, vamos dar uma avançadinha aqui ó. 6.2. Espera aí, vou tirar do modo de edição. A PLSY, PLSF e a PSLR. Vamos lá, a gente vai falar das diferenças dela, quais são. A PLSF, o que eu tenho? Eu tenho... Meu irmão nosso tá maluco, pera aí. Na PLSF eu tenho só o controle da saída. Se eu coloco, eu vou diminuir aqui pra gente conseguir ver o vídeo. Vou diminuir mais pra cá. Dá pra ver. Aqui eu tenho só movimento contínuo da saída, que é o que a gente colocou aqui, ó. Vou colocar aqui na EHM. Na função 1. O que é a função 1? Tá vendo aqui, ó? É o M10. O M10, ele faz um movimento contínuo. O que tem no PLSF? Que a gente tem a instrução, a frequência e a saída, onde eu vou colocar o pulso. Só isso. Então aqui eu estou colocando. E quem é que eu estou usando aqui? Eu estou usando o D30 para determinar qual é a frequência. Se a gente for colocar aqui, ó, é o D30, tá vendo? E a saída aqui que é o Y0. É bem simples fazer esse movimento aqui, tá? Aqui eu tenho no Y2 que eu determinei que vai ser a direção, ó, que é onde eu coloquei aqui no desenho. Y2 aqui, ó, Y0, Y1, Y2. Por que eu não coloquei no Y1? Porque eu tenho dois controles de saída rápida controlado por pulso, Y0 e Y1, porque eu consigo controlar dois eixos. Entendeu? Então no Y2 eu coloquei, mas não tem relação, tá? Podia ter colocado esse controle da direção no Y10, não faz diferença nenhuma. Aqui eu coloquei uma função de stop. O que essa função de stop faz? A gente vai ver nas memórias relacionadas daqui a pouco, que a memória que indica o movimento é 8170. Ele interrompe essa memória antes que você tenha completado o movimento. Quando você faz isso, ele pega e para de enviar o pulso aqui.
tá? Então, e na PLSY a gente tem o que? A gente tem a frequência, que é a mesma coisa daqui, que está no D30. Aqui, ó, a quantidade de pulsos na saída, que está no D32, ó, D32. E a saída que a gente vai controlar os pulsos. Essas saídas, elas têm memórias associadas, mas vamos falar aqui do PLSR. O PLSR, essa função aqui, eu deixei aqui no Y1 porque se eu colocar, pelo menos na minha rotina eu coloquei um PLSY junto no Y0 e um PLSR no Y0, eu tive conflito. Então eu comentei e joguei aqui no Y1 para a gente poder ver, depois a gente executar um e depois o outro. Sem problema. Tá aqui já. Porque a gente pode fazer isso no comentário. Vamos só, aqui é uma instrução. É uma linha ladder. Então o que é que eu faço? Eu vim aqui. Não é aqui, né? É aqui. Eu vim aqui. Coloquei um ponto e vírgula na frente da minha linha. Entendeu? Aí minha linha deixa de ser comando e passa a ser comentário. Então, aí que eu tenho. No PLSR eu tenho aqui, que nem estava escrito, a frequência, a quantidade de pulsos. Vamos ver se dá para ver tudo junto aqui. Acho que vai pular. A frequência, tá? A quantidade de pulsos, que é o D32. Aí eu tenho uma aceleração em milissegundos. Então aqui, eu determinei aqui que eu quero a minha aceleração em 100 milissegundos. Depois a gente vê na instrução. E a saída. Então, ou seja, qual que é a diferença? Essa aqui eu tenho um controle de aceleração e desaceleração do movimento. Eu tipo assim, eu tenho uma rampa. Eu criei uma rampa de 100 milissegundos para execução do movimento na partida e uma 100 milissegundos no retorno. O R aqui é de rampa mesmo. Então aqui, vamos, já que a gente está online, vamos controlar isso aqui. Vamos controlar a função F10. Vamos colocar aqui online. Na hora que a gente colocou já está online, deixa eu ver. Agora a gente está online. Aqui a câmera já mudou, mas tudo bem. Então tá, aqui eu estou dizendo que o meu movimento aqui está no sentido contrário. Vamos primeiro fazer aqui no M10. Certo? Que é esse movimento aqui, movimento contínuo, onde eu posso variar a aceleração. Aí eu posso variar isso aqui, eu posso deixar ele mais rápido? Posso. Aqui é o D30, vou colocar na memória dele. Aqui eu vou estar com 2 voltas por segundo, porque eu tenho 2000 pulsos por volta. Certo? Aqui então vamos fazer aqui um movimento de 4000 pulsos. Eu tenho que fazer esse movimento em um segundo. Que é aqui, no caso, ó, 4000 de aceleração, 4000 pulsos. É o M12. Se quiser fazer inverter na direção. Certo? E aqui se eu quiser mais devagar, vou colocar mais devagar, senão a gente não vê nada aqui. O que é importante a gente saber? As memórias associadas, porque o movimento é simples, né? Então vamos ver quais são as memórias associadas. A gente tem isso aqui no manual.
Aqui a gente tem aquela descrição de como é o movimento, mas é aquilo que a gente viu. Então não vou entrar em detalhes aqui. Até porque no programa já está dizendo quem é quem aqui no livro das variáveis. Mas a gente tem aqui na página, se não me engano, 177. Ele me diz aqui, ó. Quando eu estou executando um pulso, um movimento na saída Y0, a memória M8170 fica ligada. Quando o movimento termina, tá? ela volta a zero, ela desliga. E essa é a memória associada para o Y0. E a memória associada para o Y1, tá? É a M8173. Tá? Essas duas são as memórias importantes que nós vamos dar uma olhada. E a gente tem também os registros da quantidade de pulso. Aqui, ó, o M8170 ele vai dizer quantos pulsos eu executei na saída Y0, o 8173 quantos pulsos eu executei na saída Y1. Não sei se tem aqui, mas o 8190, se eu não me engano, ele faz a contagem geral. Vamos dar uma olhada lá. Então, vamos descer aqui. Vamos colocar aqui na memória M primeiro. O M8170, tá aqui, ó. Isso aqui não tem relação, isso aqui é outra coisa, acho que é comunicação. Tá aqui. Quando eu vou executar um movimento, ele vai ficar aceso direto, que igual tá aqui, tá vendo? Vamos executar um movimento aqui. Um movimento com parada, que é aqui o PLSY. Ele acende. Quando o movimento acaba, o que a gente faz na instrução? Tá vendo? Ó? Eu ligo o M12, faço a execução, aí eu coloco a queda do M8170 para desligar o M12. Mesmo que eu não tivesse desligado o M12, ele ia parar o movimento, só que a memória ia ficar aqui ligada, entendeu? Então eu tenho que desligar isso, senão eu não consigo executar novamente a função. Tá? Mas é ele que controla isso. Se eu fizer um movimento contínuo, ele também fica ligado, só que ele vai ficar ligado direto. Ele no caso não para. Quem tem que parar o movimento ou sou eu através desligando a memória aqui o M10 ou através do stop. Aí se eu der o stop com a memória aqui ligada, ele não vai parar não, tá? Entendeu? Ah, não vai parar? Então quando ele funciona? Ele funciona o stop quando eu estou no movimento aqui, com passo já determinado. Vamos ver aqui se dá tempo. Senão a gente faz um movimento maior. Não se deu para ver, mas assim, eu não tinha executado tudo e ele já parou. A gente vai ver isso aqui fácil nas memórias de contagem. Então aqui, a gente viu quais são as memórias de controle. Agora vamos ver os registros da quantidade de pulso. Vamos dar uma limpada aqui. Vamos fazer um movimento. 8170. O acumulado, vamos ver quem que é. Quatro mil pulsos. Mais um. Então, aqui o 8190 ele vai indicar o tamanho do meu movimento, tá? Vamos supor, toda vez que eu dou um comando aqui 4000, eu enviei 4000 pulsos para a saída, tá vendo? É esse comando aqui. E se fosse no Y1 era 8193, tá? Aqui, porque é a mesma relação, o 3 com 3. Já o 8170, ele vai somando a quantidade de pulsos que eu vou enviando para a saída. Se eu der do movimento de novo,
12.000. Como funciona o X2? Lembra que a gente falou que não conseguiu ver? Aqui, ó, o movimento é de 4.000, mas se eu digitar aqui, se eu apertar o X2, ele vai interromper antes aqui de chegar nos 4.000 e antes daqui de chegar nos 16. Viu? Só executou 344 pulsos. Por quê? Porque interrompi aqui, tá? No X2. E agora se eu der um movimento de novo, ele vai começar a somar em cima disso. Contou 4.000 pulsos, porque sempre vai contar a quantidade de pulsos, só que aqui ele contou 16.344, que aqui é acumulativo. E se eu der um movimento contínuo aqui no M0? Ele fica somando, só que aí não tem um movimento de saída, só conta aqui no acumulativo. Certo? Qual que é a diferença então? Beleza, então aqui tudo a gente já sabe como funciona o PLSF e o PLSY. E o PLSR? O PLSR ele é um pouquinho diferente, só nesse sentido aqui, ó. Aqui eu não tenho um controle da constante aqui da aceleração. Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma editada aqui, ó. Vamos esse aqui que tem na saída Y0. Deixa eu ver quem ele é. É o M12, né? É o M12, esses dois aqui. Tá. Vou pôr um ponto de vírgula aqui. Vou tirar o ponto de vírgula daqui. Tá. Então assim, eu tirei a função PLSY e ativei aqui o PLSR. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo movimento, só que ele vai ter uma aceleração e uma desaceleração. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso. Primeiro, como eu mexi, eu tenho que fazer download, tá? Toda vez que eu faço download, ele vai para stop. Vou colocar ele no ar de novo. Vamos tentar dar uma paradinha na posição certa aqui. Bom, quando a gente faz download, né, as posições estão zeradas aqui, né? Então a gente precisa acertar isso para poder fazer o movimento de novo. Vamos colocar aqui novamente 1000. Do D32 4000. Agora a gente deve conseguir fazer o movimento. Primeiro movimento contínuo. Ficou quase na posição. Tudo bem, vamos deixar ele aí mesmo. Agora não sei se a gente vai conseguir ver aqui. A mesma coisa vai acontecer na questão do movimento, mas ele vai ter uma rampa de aceleração e desaceleração. Então ele vai fazer uma parada um pouco mais devagar. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Ele vai subir, talvez a gente ouça pela vibração. Eu acho que a gente não conseguiu ver. Mas a diferença básica é isso. É uma rampa de aceleração e uma rampa de desaceleração. Ah, isso é importante? Depende. Se a gente estiver trabalhando com a frequência muito alta, se você tiver aqui
uma velocidade muito alta em RPM aqui do motor de passo, ele não consegue partir. Quer ver? Deixa eu ver se a gente consegue fazer um teste aqui. Vou colocar aqui uma frequência bem alta. 2000. Vou colocar mais alto. Esse deu o valor. Vou colocar, porque está trabalhando com variável inteira, né? Vou colocar 32.000. Vamos tentar fazer esse movimento sem a rampa agora. Vou voltar aqui. Agora a gente habilitou o PLSY, certo? Vou fazer download de novo. Tá em stop, né? Aí ele não vai fazer movimento nenhum. Tá vendo, ó? Eu fiz o mesmo movimento sem a rampa, o motor travou. Ele não tem torque de saída. Ó. Viu? Por isso que a rampa faz diferença. Se você estiver trabalhando com a frequência muito alta, um pouquinho de rampa faz diferença aqui na saída. Veja bem, também se você estiver trabalhando com a frequência muito alta, você tem que considerar que o torque do seu motor de passo ele vai cair. Mas às vezes você precisa de muita velocidade e não precisa de tanto torque assim. Aí a rampa acaba fazendo diferença. Mas essa é a diferença básica entre usar uma instrução sem rampa e uma instrução com rampa. Tá ok? Eu acho que é isso aí. Valeu!